como é importante para a igreja a dimensão da cultura, do estudo, da escola. Bento XVI discursa para os bispos brasileiros e fala da importância do conhecimento e a fé juntos. E o grande erro da teologia da libertação. Bento XVI vai nos falar. Vamos ver juntos, vamos estudar, vamos ouvir o que o Santo Padre diz para nós. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. Nós estamos aqui juntos novamente para receber esses tesouros da igreja. Depois de acompanharmos algumas semanas nessas solenidades, as meditações de Santo Afonso, nós voltamos agora para os discursos do Papa Bento XVI aos bispos brasileiros em visitas a Límina. Então, a importância dessas mensagens, porque são mensagens do Papa Bento XVI, é recente, esses discursos ocorrem entre os anos de 2009 e 2010, então uma realidade bastante recente, e direcionado para a realidade do Brasil, direcionado para a situação do Brasil. Embora, em alguns aspectos, a situação do Brasil seja a situação do mundo todo, mas em alguns aspectos, outros, é uma situação particular do Brasil, especialmente do Brasil, e sempre serve particularmente para o Brasil. O discurso que aconteceu no dia 5 de dezembro de 2009, né, a primeira tinha sido em 7 de setembro de 2009, se eu não me engano, 7, 17, 25 de setembro de 2009, 14 de novembro, e hoje, então, do dia 5 de dezembro de 2009, a última de 2009, para os bispos das regionais Sul 3 e 4 da CNBB, então incluindo aqui os bispos do Rio Grande do Sul na época. Quem encabeçava a caravana era Dom Murilo Krieger, que à época era arcebispo em Santa Catarina, depois ele iria para a Bahia ainda, mas nessa época em Santa Catarina. E o Papa Bento XVI ele vai juntar dois assuntos. Um primeiro, a importância de se assumirem como cristãos católicos a sua dimensão de cultura e de ensino, especialmente as escolas e universidades católicas. Vejam, o sistema universitário foi inventado pela Igreja Católica no final da Idade Média, como uma decorrência, um amadurecimento das escolas monacais, especialmente das escolas catedrais. Essa ideia de universidade e a realização da universidade, ela é feita pelo catolicismo. E o catolicismo ele sempre quis o desenvolvimento do conhecimento e a universidade como um meio para tanto. Nós vimos nos vídeos que nós estávamos falando sobre a terceira parte do segredo, os ataques de fora contra a igreja, as mentiras e calúnias sobre a Idade Média. Nós falamos um pouco disso, de autores, mesmo ateus, reconhecendo como a igreja contribuiu para o desenvolvimento do conhecimento na Idade Média e que vai culminar com a criação das universidades. Mas então o Papa Bento XVI está falando da importância de se retomar a catolicidade do ensino. São instituições católicas, então elas têm que ser efetivamente católicas, têm que se desenvolver, se fortalecer no ensino verdadeiro, na melhor qualidade de ensino, e se desenvolver também na sua catolicidade, no seu cristianismo. Então o Papa faz a saudação, se dirige especialmente, primeiro os bispos saúdam e colocam a sua situação para o Papa, aí o Papa retoma e passa a se dirigir então para os bispos, primeiramente a Dom Murilo, está encabeçando o grupo, e então ele entra no assunto dizendo o seguinte: discurso de 5 de dezembro de 2009. Depois ele vai falar de outro assunto. Referindo-me à cultura, o pensamento dirige-se para dois lugares clássicos onde se forma e comunica: a universidade e a escola. Fixando a atenção principalmente nas comunidades acadêmicas que nasceram à sombra do humanismo cristão e nele se inspiram, honrando-se do nome de católicas. Ora, é precisamente na referência explícita e compartilhada de todos os membros da comunidade escolar, embora em graus diversos, a visão cristã que a escola é católica, já que nela os princípios evangélicos tornam-se normas educativas, motivações interiores e metas finais. Está citando um documento da Congregação para a Educação Católica. Possa ela, numa convicta sinergia com as famílias e com a comunidade eclesial, promover aquela unidade entre fé, cultura e vida
que constitui a finalidade fundamental da educação cristã. Então, essa importância de que a educação cristã e portanto, a escola e a universidade nesse papel, leve esse desenvolvimento do conhecimento, mas também dos valores da fé. Uma unidade entre fé, cultura e vida. Entretanto, também as escolas estatais, não só as escolas católicas, mas as escolas mantidas pelo Estado, segundo diversas formas e modos, podem ser ajudadas na sua tarefa educativa pela presença de professores crentes. Em primeiro lugar, mas não exclusivamente, os professores da religião católica. E de alunos formados cristamente, assim como pela colaboração das famílias e pela própria comunidade cristã. Com efeito, uma sadia laicidade da escola não implica a negação da transcendência, nem uma mera neutralidade face àqueles requisitos e valores morais que se encontram na base de uma autêntica formação da pessoa, incluindo a educação religiosa. Então o que Bento XVI está falando? Está falando que, bem, mas mesmo para as escolas que não são propriamente católicas, o catolicismo tem uma contribuição muito importante. Mesmo nas escolas públicas, nas escolas estatais, há de se ter professores da religião católica. Por que ele está dizendo isso? Bom, isso tem acordo da Santa Sé com o Brasil para que haja esse ensino nas escolas, porque a população brasileira é uma população de maneira amplamente majoritária cristã. E o ensino do cristianismo, o ensino do catolicismo vai fortalecer essa própria identidade, deixando a população mais forte e menos manipulável por aqueles que eventualmente a queiram manipular. Então é muito importante a formação católica. É muito importante uma formação devida da religião católica. Vejam, eu já testemunhei aqui como houve desvios e o fomento de calúnias de uma mentalidade não católica, até anticatólica, nas redes de ensino. Então é preciso superar isso. E mais também que os católicos possam ser professores e alunos. Uma sadia laicidade, quer dizer, o fato de o Estado ser laico, o Estado não adotar uma religião oficial, não pode ser razão para se excluir os católicos dos corpos docente e discente, os alunos e professores. Não pode ser justificativa para uma neutralidade, como se não se pudesse falar das religiões, especialmente daquela que tem a maior tradição cultural no país, no caso do Brasil, o catolicismo e o cristianismo. Então isso é muito importante. Segmento 16. A escola católica não pode ser pensada nem vive separada de outras instituições educativas. Está a serviço da sociedade, desempenha uma função pública e um serviço de pública utilidade, não reservado apenas aos católicos, mas aberto a todos que queiram usufruir de uma proposta educativa qualificada. O problema de sua paridade jurídica e econômica com a escola estatal só poderá ser corretamente impostado se partirmos do reconhecimento do papel primário das famílias e subsidiário de outras instituições educativas. Lê-se no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, os pais têm direito à prioridade na escolha do gênero de educação ministrada aos próprios filhos. O empenho plurissecular da escola clássica situa-se nessa direção, impelido por uma força ainda mais radical, ou seja, a força que faz de Cristo o centro do processo educativo. Então o que ele está dizendo? A escola católica precisa ter o seu lugar, ter poder ocupar o seu espaço. E a escola católica ela desenvolve um serviço que é público, que é a formação do bom cidadão. Um cidadão formado numa escola católica, com valores católicos, com uma maneira de ser católica, cristã, vai fazer bem para a sociedade, vai edificar a sociedade. Então, a sociedade se beneficia, por isso o Estado deve incentivar isso. E é preciso entender que os pais, a primeira função educacional é dos pais. Os pais têm a primeira responsabilidade. E eles têm que ter o poder de escolher qual instituição, em que tipo de instituição, eles querem que os filhos possam estudar. E se não tem condições econômicas de estudar em escolas católicas, talvez o Estado devesse até ajudá-los. É isso que o Bento XVI está dizendo aqui. Não só que não se pode obrigar a que pessoas estudem em escolas estatais, mas que não se deve colocar anteparos a esse poder de escolha dos pais do tipo de escola, da origem da escola que se quer para os seus filhos. Este processo, que tem início nas escolas primária e secundária, realiza-se de modo mais alto e especializado nas universidades. A Igreja sempre esteve solidária com a universidade e com a sua vocação de conduzir o homem aos mais altos níveis de conhecimento da verdade, do domínio do mundo, em todos os seus aspectos.
Apraz-me tributar aqui a mais viva gratidão eclesial às diversas congregações religiosas que entre vós fundaram e suportam renomadas universidades, lembrando-lhes, porém, de que estas não são a propriedade de quem as fundou, ou de quem as frequenta, mas expressão da igreja, do seu patrimônio de fé. Então, Bento XVI está reconhecendo aqui a importância das congregações religiosas, né, que formaram, então, maristas, lassalistas, carlistas, beneditinos, dominicanos, jesuítas, que formaram diversas instituições de ensino e que as guardam, e é ótimo, mas eles são menos da própria congregação e das pessoas que a frequentam do que da igreja. Não podem deixar de ter o seu papel da igreja também, além de servir a sociedade, formar a sociedade, conforme se diz. Então daí o Papa Bento vai partir para um outro assunto. E ele vai dizer o seguinte: neste sentido, meus amados irmãos, vale a pena lembrar que em agosto passado completou 25 anos da instrução Libertatis Nuncius da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre alguns aspectos da teologia da libertação, nela sublinhando o perigo que comportava a assunção acrítica, feita por alguns teólogos de teses e metodologias provenientes do marxismo. As suas sequelas mais ou menos visíveis, feitas de sequelas da assunção da teologia da libertação: rebelião, divisão, dissenso, ofensa, anarquia, fazem-se sentir ainda, criando nas vossas comunidades diocesanas grande sofrimento e grave perda de forças vivas. Suplico a quantos de algum modo se sentiram atraídos, envolvidos e atingidos no seu íntimo por certos princípios enganadores da teologia da libertação, que se confrontem novamente com a referida instrução, acolhendo a luz benigna que a mesma oferece de mão estendida. A todos recordo que a regra suprema da fé da Igreja provém efetivamente da unidade que o Espírito estabeleceu entre a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja, numa reciprocidade tal que os três não podem subsistir de maneira independente. A citação da Fides et Ratio do Papa São João Paulo II, a encíclica Fides et Ratio de São João Paulo II. Que no âmbito dos entes e comunidades eclesiais, o perdão oferecido e acolhido em nome e por amor da Santíssima Trindade, que adoramos em nossos corações, põe a fim à tribulação da querida Igreja peregrina nas terras de Santa Cruz. Então está falando do Brasil. Na realidade, para o Brasil, essa influência da teologia da libertação, com essas divisões, com anarquia e tal, rebelião. Então isso, o Bento XVI convida a retomar. Vejam o engano imanentista, materialista da teologia da libertação, ou achar que a libertação vai acontecer neste mundo por uma ação principalmente sociopolítico-econômica, né? Uma libertação sociopolítica e econômica, por um imperialismo sociopolítico, retirando-se o aspecto ontológico, o aspecto transcendente, sobrenatural da evangelização, de Deus, das realidades da oração, enfim, tudo isso que perde o valor e que a rejeição disso, uma assunção marxista dessa teoria, faz um mal terrível para a igreja. Nós temos que ser a igreja, pregar o que sempre esteve na igreja, não assumir uma ideologia de fora. Está falando na terra de Santa Cruz, para o Brasil, né? O Brasil que se vê diante dessa dificuldade. Então, claro, se fosse outros países da América Latina, possivelmente tivesse o mesmo tipo de exortação, mas para o Brasil especificamente, não há dúvida alguma. Né? Voltar à unidade, voltar à verdadeira fé, deixar a teologia da liberação, deixar esses erros. Aí termina o Papa: venerados irmãos do Episcopado, na união com Cristo precede-nos e guia-nos a Virgem Maria. Tão amada e venerável nas vossas dioceses por todo o Brasil. Nela encontramos pura e não deformada a verdadeira essência da Igreja, e assim, através dela, aprendemos a conhecer e amar o mistério da Igreja, que vive na história, e sentimos-nos profundamente uma parte dela, da Igreja. Tornamo-nos, por nossa vez, almas eclesiais, aprendendo a resistir àquela secularização interna que ameaça a Igreja e os seus ensinamentos. Faz lembrar até, né, que na nossa série da Urgência da Mensagem de Fátima, os erros que se tentam entrar dentro da Igreja, os ataques, né, nós estamos vendo lá os ataques de dentro da Igreja, né, a teologia da libertação é um deles, nós estamos falando da teologia da libertação lá também, imanentizando, materializando, trazendo doutrinas do mundo para dentro da Igreja. Maria Santíssima, a Virgem de Fátima, é aquela que nos previne contra tantos males, inclusive esse. Amém? Seguimos juntos, Deus abençoe. Se você gostou, curta, compartilhe,
divulgue o canal, se inscreva, comente, né, esteja conosco. Essas nossas séries, os desafios para o cristão no século XXI, a urgência da mensagem de Fátima. Fique conosco, Deus abençoe e até a próxima.